Olá, pessoal. Ô, Pedro, eita, já chegou nosso convidado, gente. Que homem rápido. Já gostei disso. Já vou trazê-lo aqui pra gente. Convidado afiado, gosto disso. Gosto disso. Olá, gente. Se você estiver vendo esse vídeo, Olá, oi. Gente, que coisa linda de amarelinho. Vou te convidar para o Setembro Amarelo, só por causa dessa faixa. maravilha. Boa noite, meu querido. Boa noite. Deixa eu dar as coordenadas para o pessoal aqui, porque, como eu te falei, né, Pedro, a gente está no YouTube agora, então todo esse conteúdo, 24 horas depois, a gente vai estar disponibilizando no YouTube. Então, gente, boa noite, ou talvez boa tarde, sei lá, enfim, você vai estar assistindo esse vídeo, talvez gravado no nosso IGTV, ou talvez salvo no YouTube que a gente vai estar lançando lá. Então, você está chegando aqui agora, eu sou o Jean Charles, eu sou o idealizador desse espaço dentro do cenário aí do empreendedorismo social. Eu sou idealizador da Propósitos, treinamento e desenvolvimento de pessoas. E por causa da pandemia, a gente transferiu todo o nosso conteúdo aqui para as redes sociais e principalmente aqui para o ao vivo do Instagram. E a gente está fazendo um trabalho muito legal desde o ano passado. E essa série aqui, ela tem o tema de vida espiritual em tempos de isolamento social. Ano passado, nós fizemos uma sequência de diálogos com líderes de algumas religiões e essa mesma galera do ano passado, eu convidei algumas pessoas do ano passado para estarem aqui agora, porque, convenhamos, né, Pedro? Que ano de novo, hein? A Sim, gente vira... verdade. Que ano de novo. E a gente fez um título assim: Vida espiritual em isolamento social um ano depois. E como que estaria essas pessoas, como estão essas pessoas depois de um ano? Ontem conversamos com a Andrea, espírita, ela passou uma barra muito grande, o marido dela, a família toda pegou Covid, o marido dela foi o que desencadeou a pior fase da doença, ficou internado mais de 50 dias, entubado, em coma, e o material dela está aqui gravado no IGTV, e amanhã eu vou estar lançando no YouTube. Então assistam. O diálogo com o André foi incrível. E hoje nós estamos aqui com este belo homem. Se o namorado estiver por perto ou estiver assistindo, não se preocupe, é só um elogio, tá? Estamos aqui com o Pedro Ivo. Daqui a pouco eu vou dar um espaço para ele poder se apresentar e dar as saudações dele. Então, pessoal, a gente vai estar conversando hoje um pouco sobre como que foi esse um ano na vida do Pedro Ivo dentro desse circuito todo que a gente passou e que infelizmente a gente ainda está preso. Parece que a gente está preso num looping temporal e parece que a gente não saiu de 2020. É uma sensação muito estranha. Mas bora lá? Eu vou passar a bola para o Pedro, ele vai se apresentar brevemente para vocês e ele devolve a bola para mim. Pedro, por favor, meu querido, fique à vontade. Beleza, obrigado, Jean. Muito bom estar aqui de novo. Bom, pessoal que está aí, está chegando, meu nome é Pedro Ivo. Eu sou escritor, poeta, sou candomblessista, sou juremeiro, enfim, que é outra tradição aí de descendência afro, né? Afro-indígena. E estou seguindo minhas raízes espirituais, familiares aí nesse contexto. E sou professor do Instituto Federal de Brasília e também, né, trabalho aí, como eu falei, com poesia, com escrita, que é o que tem sido assim minha paixão, né? Você está com o seu livro fácil aí? O seu último Tá livro? bem Tá fácil? aqui, ó, nessa estantezinha minha aqui, maravilhosa. Lá em cima? Tá Ou aqui, não? vou pegar ele aqui para Pega. você. Pega lá, pode pegar. Vai lá. Gente, que estante maravilhosa, hein? Que colinda. Gente, eu tenho que comprar alguma coisa do arco-íris, não tenho nada. Que vexame. Eu vou fazer uma semana do orgulho LGBT mês que vem, não tenho nada de arco-íris em casa. Que gay Tem que sou eu. ter. Então, tem que ter, ué.
Ó, eu vou Então, tirar os comentários rapidinho, só para você poder mostrar legal e para quem ah, está ao tá. vivo assistir. Só para você ver, mostrar legal. Cadê o livro? Mostra pra gente. Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui, meu primeiro livro foi Espelho das Cores, que é um romance homoafetivo e que o personagem lida com a descoberta de sua sexualidade dentro de um grupo jovem da igreja. Então, as questões sobre sexualidade e religiosidade transitam aqui nessa descoberta e nessa vivência desse personagem que é o Gabriel. Que legal. Depois dele, eu lancei Amores, Angústias e Flores, que são as poesias que o Gabriel escreve aqui. E aí eu lancei esse livro com o pseudônimo Gabriel da Cruz. Ele tá na Amazon, tá lá, Amores, Angústias e Flores. No começo de cada capítulo aqui, o Gabriel tem um trecho de uma poesia que ele escreve no caderninho dele, daí esses trechos de poesia eu fiz várias poesias e lancei um segundo livro com o pseudônimo Gabriel da Cruz, que é o personagem. E aí depois, quando eu entrei no mestrado e tudo mais, e aí eu fui me aprofundar nas questões de interseccionalidade entre negritudes e homossexualidade, foi quando me despertou uma outra veia criativa, que aí eu acho que realmente é o Pedro falando, né? Que é o Afroqueer. Afroqueer, existência, dor, luta, amor. Então, Nossa, olha, faz o seguinte, coloca a capa do Afro Queer. Ó, faz o seguinte, coloca o Afro Queer de um lado e coloca o primeiro livro do outro lado. Gente, olha a evolução da sua identidade. Não, tô errado em falar isso, Pedro? não, não tá. E aqui é uma coisa meio assim, né? Um rasgo, um borrão, numa página Cara, olha, colorida, tô né? arrepiado. É a evolução é a evolução da sua identidade, do encontro da sua identidade. Que legal. De fato, porque Demais, aqui, hein? né? Até essa capa ela traz muito sentido do livro, né? Porque, tipo, tá tudo colorido, mas tem um rasgo preto por causa das lutas do personagem. E aqui ela é, né? Digamos a coroação dele, né? Sim, porque querendo ou não, o personagem tem muito de mim, né? Vamos dizer assim. E aí, após o mestrado, concluindo meu trabalho, eu transformei em livro, Narrativas Afrobichas. Gente, o nome é tudo. É para causar, né? Narrativas Afrobichas. Tem vivências de negros homossexuais aqui dentro do Quem tá coletivo na Afrobicha. capa é assim, se eu falar alguma besteira, você me perdoa. Quem tá na capa é alguém conhecido? Algum colega, Esse é... um parceiro de trabalho? Ah, sim, não. Então, eu conheci por conta do ensaio fotográfico que o Cadan Lopes, que é o fotógrafo, fez, e ele é do Paranoá, né? Então, assim, a perspectiva desse livro é trazer vivências e narrativas, e também na construção, da produção do livro, essas histórias de vida entram até nessa produção, porque o Cadan Lopes é um fotógrafo preto, LGBT, do Paranoá, né? E aqui a gente tem é, o Miranda, não estava lembrando, desculpa, o Miranda, né? Então o Miranda é um super parceiro e foi fotografado nesse ensaio maravilhoso. E eu acho que essa capa exprime muito, né? Todo o Nossa, conteúdo do livro, demais, que lindo. né? Lindo Que demais. ao mesmo tempo tem um cara que você diz assim, ah, não, tá com a pose assim, né, bem máscula, aquela representação estereotipada do negro, mas atrás as mãozinhas com tule, né, vermelho e os adereços e tudo, né? Dizendo assim, não é bem isso não, vamos desconstruir essa visão. Pedro, aonde a gente consegue seus livros? Pode conseguir comigo mesmo, pedindo, solicitando ali por DM no Instagram. Meu Instagram é @pedroivoautor. E porque eu tenho muitos exemplares aqui em casa. Então, assim, vocês, claro, vocês vão encontrar na Amazon, vocês vão encontrar na editora, mas eu tô assim, como um autor que não foi publicado por grandes editoras, mas por editoras de médio e pequeno porte, aí eu realmente gosto de pedir para o pessoal, olha, fala comigo, me procura aí no Instagram que eu mando para você, a gente combina um lugar para entregar se você for do DF, não tem problema, leva até na porta da sua casa, mas Legal. dando preferência por isso.
Pedro, vamos fazer as burocracias iniciais? Eu vou Vamos. novamente tirar aqui o comentário. Faça a sua pose bonita aí, que eu aprendi agora. A gente vai ficar 5 segundos estático para a gente poder registrar a nossa foto e depois para fazer toda aquela rasgação de seda que a gente faz depois. Então faz aquela sua pose bem bonita aí, que eu vou fazer a minha aqui 5 segundos, tá? Um, dois, três e... Agora o senhor Wilson, senão ele fica com vergonha, ou ele fica com ciúmes. Vai lá, de novo, Pedro. Um, dois, três e... Você já assistiu Náufrago, Pedro? Já assisti, eu tô rindo de você com essa bola aí. Ah, meu filho, ele tá comigo desde 2021. Não, desde Mas 2001, para falar a verdade. É desde 2001. Deixa eu botar os comentários. vamos lá. Vamos lá, Pedro. Cara, inacreditável, né? É assim, a gente vai fazer um bloquinho de perguntas e eu queria muito que a gente centralizasse especificamente na pergunta. Se eu ver que você está adiantando o que eu quero que você fale depois, eu vou te trazer de volta para a pergunta, tá bom? Porque senão Tá, você entrega tudo, eu não quero que você entregue tudo agora. Mas, beleza. cara, foi difícil. Eu vou falar de mim primeiro, depois eu passo a bola para você. Esse ano de 2021, eu jurava, cara, que a gente ia estar podendo viajar, que a gente não ia estar usando máscara, que a gente ia estar, pô, sabe, vivendo novamente uma vida saudável. Cara, é absurdo a gente estar nesse local. Acho que há uma semana atrás eu estava assistindo um noticiário e a repórter de Londres, ela, claro, bem roteirizado o texto, mas foi muito bonito. Ela falando que não precisava mais usar máscara e tirou a máscara e começou a entregar a notícia sem a máscara e dizendo que lá a população estava quase toda vacinada e que os casos diminuíram, as mortes diminuíram. Eu falo, meu Deus, e o Brasil já era para estar nesse cenário há muito tempo. Para mim foi muito difícil esse ano, sabe, Pedro? Eu tô literalmente, até um mês atrás, parece que eu estava mesmo realmente em 2020. Eu não tinha saído de 2020. A sensação era essa. Mas aí passou março, abril veio, eu respirei melhor, comecei a trabalhar umas coisas, enfim. Mas Pedro, e para você, esse um ano depois, como que foi esse início de 2021 para você aí? Esse quadrimestre que a gente pode dizer assim, de janeiro até abril, como que foi esse início de ano para você? Olha, esse é bom. Foi um ano de uma perda para mim muito grande, né? Agora nesse primeiro quadrimestre. Assim, na verdade, se eu for comparar do ano passado para cá, né, a gente teve aquele nosso bate-papo mais ou menos nessa data, né, ano passado. Não, E fez um ano literalmente essa semana agora. olha aí. Um Então, ano. e, e aquele momento, na verdade, a gente estava ainda com muitas preocupações, né, sem saber direito onde estava pisando, em que terreno estava pisando. E Incertezas. sim, em outubro eu tive Covid, foi muito ruim, muito ruim. Não conseguia andar, né? Então, assim, eu não conseguia andar realmente, porque o médico tinha passado a tal da cloroquina, e foi um médico da UPA. E ela reagiu no meu organismo e me deixou com as pernas paralisadas, assim, eu não conseguia andar. Assim, doía muito, então eu tinha que ficar parado, entendeu? Se eu andasse era assim, com a dor Deixa eu extrema. ver, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara receitou cloroquina, a famigerada cloroquina, e aí deu uma reação nas suas pernas. Sim, depois de 5 dias usando, as minhas pernas começaram a ficar dormentes e doloridas de baixo para cima. E aí eu não conseguia andar, tudo doía. Então eu tinha que ficar parado ou então andando assim, me apoiando, sabe? Segurando nas coisas. E aí eu fui, consegui, não tinha ninguém para me ajudar, peguei um carro, peguei meu carro, entrei e fui. Você imagina ficar apertando os pedais com as pernas assim, sabe, latejando de dor. E eu consegui chegar no hospital, fui no hospital particular, e isso foi o médico da UPA que tinha me passado, né? Ele passou azitromicina, cloroquina, prednisona, dipirona, sussustidor, acho que foi basicamente isso. E essa combinação não me fez bem. Assim, enfim.
Porque, na verdade, nada disso, nenhuma dessas medicações combate vírus, né? Essas medicações eram ou para bactéria, ou para o que causa, né, a doença mesmo, que a cloroquina deve ser usada, que eu acredito que seja a malária, se eu não me engano. Mas, enfim, o que acontece é que essa combinação foi uma bomba. Foi uma bomba. E isso me fez ficar pensando, né? Enfim, que médicos que nós temos no Sistema Único de Saúde em relação ao Covid, né? E ele foi dizer, não, eu também usei, é isso mesmo, é excelente, isso daqui vai te deixar bonzinho, e não deixou. Quando o médico no outro hospital que eu fui falou assim, falou, olha, suspende tudo. Se em 2 dias você ainda tiver com dificuldade para andar, você volta. E realmente, passou 2 dias e acabou a dor nas pernas. Foi só dois Mas dias. porque você suspendeu o uso, né? Sim, quando eu suspendi o uso, aí toda a dor nas pernas passou. E eu fiquei bem preocupado. Agora sim, eu ainda estou com uns resquícios no Você pulmão. ficou internado? Quando você, Não, você não ficou internado, né? não. Eu também desenvolvi e não fiquei internado, graças a Deus. Não, não Graças fiquei, a mas eu Deus. respirava muito e falava, Nossa, tudo que eu falava horrível. era. Então, Não. aí, né, assim, não conseguia respirar. E aí, até hoje eu tenho resquício, sabe? Tipo, eu tá falando e Sequelas, são as sequelas. fico. Tipo, eu tô falando e de repente eu tô aqui falando com você, sabe? Puxo assim o ar involuntariamente. Então isso tá acontecendo demais, eu vou ter que rever isso, enfim. Você tá com muita fadiga, Pedro? Canso fácil. Ó, Ixi, olha só pra você ver, ontem, de outubro pra cá, e ainda tô assim, né? ó, deixa eu E mostrar aqui pra vocês. A super interessante do mês passado, ela fez uma matéria super legal sobre os efeitos da Covid no cérebro. E as pessoas, né, Pedro, perguntavam para mim, Jean, como que você tá? E eu ficava, né, com vergonha de falar, gente, olha, eu tô cansado, eu faço pouca coisa, e que já fico cansado e tal. E aqui nessa matéria eu entendi. Existe já uma denominação para isso, que é a síndrome da fadiga crônica. Quem teve Covid e tem a sequela, você tem um dos nomes é esse, síndrome da fadiga crônica. As pessoas perguntam como que você está? Eu falei, querido, eu ainda estou com a síndrome da fadiga crônica. Agora mesmo, falando com você, eu já me sinto cansado também. Nós, tem um cansaço estranho mesmo, que eu não e tinha a antes. parte mais difícil disso é, nós aqui de casa, eu e o Alexandre, nós ficamos quietinhos em casa o ano todo, o período inteiro. Nós fomos realmente ficar infectados em dezembro, no dia 17, eu me lembro da data. 17 foi quando eu desencadeei os primeiros sintomas. 2 semanas depois foi o Alexandre, meu filho é assintomático, ele é criança, e foi muito difícil pra gente. E igual você falou mesmo, né? O seu foi em outubro, o nosso foi em dezembro. Quer dizer, você em outubro do ano passado ainda sente isso, imagina nós agora que estamos nós que foi agora, em dezembro para janeiro, a Uhum. gente está sentindo isso ainda. E o Alexandre encontrou amigos dele que já tinha 8 meses que tinha tido e ainda continua com sequelas, cansaço, fadiga. Você tem perda de memória, Pedro? Você ficou com perda de Eu ia memória? falar isso agora. E é Fala, memória querido. recente. Então, tipo, Dolly, sabe? Fala uma coisa, 5 minutos, esquece o que fala. Tipo assim, se eu fiz uma coisa, eu esqueço onde eu deixei, sei lá, às vezes tá acontecendo. Sabe? Tipo assim, tenho que fazer tal coisa e tal coisa, beleza. Aí eu viro, saio do meu quarto e eu não lembro o que era que eu ia fazer. Aí demora um tempinho, aí aí eu lembro. Alguns segundos, não é? Pedro é a mesma coisa. E aqui nessa matéria ele fala isso. Ele fala da perda de memória e tudo mais. Cara, é inacreditável. A gente está realmente com isso também. Tipo, eu tô na pia lavando louça. E aí eu tenho que fazer, olha, eu tenho que tirar a carne da geladeira, colocar para descongelar e tenho que bater o alho. Eu me lembro o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu só sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não me Isso. lembro mais do que Ô, é. eu tava Ó, assim a ontem. Márcia, Eu tava assim ontem. rapidinho, a Márcia tá falando que a Márcia também teve, ela tá comentando com Uhum. a gente que ela é desse Isso. jeito mesmo. Fala, Uhum. Pedro, o que você ia falar? Não, era isso, eu tô confirmando o que você está dizendo, não era nem uma fala em si. Mas assim, só para a gente ir assim pro rumo da onde você tinha me perguntado sobre esse primeiro quadrimestre,
eu precisei voltar um pouco e dizer que aconteceu isso, né? Ao Uhum. longo do ano passado, no segundo semestre principalmente, e para entender agora. E assim, a carga de trabalho como professor, ela tá imensa. E eu fico muito assim, muito chateado de ouvir muitas pessoas dizerem assim, quando que o professor volta a trabalhar? Porque, né, estão em casa, não estão trabalhando. Isso é uma mentira. Eu trabalho 3 turnos por dia, sabe? Minhas aulas são à noite, eu preciso preparar a aula, eu preciso cuidar da casa, eu preciso corrigir as atividades, eu preciso fazer o trabalho burocrático, que é lançar notas, presença, processos no sistema lá do governo e tal, né? Do sistema da instituição. Então, assim, são coisas que, porque a gente tem outras atividades pedagógico-administrativas que não é só dar aula, entendeu? Você tem inúmeras comissões para poder contribuir com a instituição que você está afiliado, que são trabalhos que não têm absolutamente nada a ver, muitas vezes, com a docência, né? Quase todas as vezes, para dizer a verdade. São serviços administrativos mesmo. Então, assim, a carga é imensa. É imensa. Eu tenho O colegas que estão... engraçado, o Hã? engraçado eu senti uma diferença ano passado, isso comparando com o meu filho, tá? O meu filho, as professoras mandavam assim, elas mandavam atividades, mas não comparado a esse ano. Menina, esse ano, eu não sei se é uma ordem global geral, taca pau em atividade nesse povo. Menino, o meu filho, ele tem tanta atividade que ele fala, papai, a professora tem pena da gente não. Eu falei, filho, ela está sendo cobrada lá na ponta, de É, alguma forma, por isso. E, assim, eu sou da tese de que a gente está só enxugando gelo, no sentido de que tem, assim, os professores estão trabalhando, o Alexandre aqui de casa, nossa, se falar de... Vocês têm que preencher relatório também, o Pedro? Mandar relatório toda semana, essas coisas todas, como que é isso? tem que fazer um plano de ensino, colocar no sistema até o dia tal. Tem que fazer um plano de trabalho com todo o que você faz na semana com suas horas para ser publicizado institucionalmente, né? Ali no Nossa, site que trabalheira, hein? tem que fazer, quando vira o semestre, você tem que entregar um relatório de tudo que você fez. Aí tem professor que tem 50 horas de trabalho semanais, 100 horas de trabalho semanais, entendeu? Gente, é foda, é muito difícil. Ó, Porque tem A Márcia, pesquisa, a Márcia extensão. jogou, a Márcia jogou na linha dela, jogou aí a linha dela falando de que ela teve Covid agora, Márcia abriu e ela tá falando, gente, a gente tem que ir, a Márcia é engraçada. Ela falou assim, nossa, eu tive Márcia abril, então eu vou ficar o ano inteiro lesada. Vai, Márcia, não é Pedro, vai ficar. Pode ter certeza. Ela ficou, é ordem para botar a cabeça desses meninos para pensar e se entreter, sair do ócio ruim. Idade, os pais vão junto. Com certeza, Márcia. Pedro, dentro desse contexto todo do seu trabalho e tudo mais, você teve perdas de pessoas assim dentro da sua proximidade? Antes de você me responder, eu preciso dessa introdução. Em março do ano passado, eu visitei uma pessoa próxima e essa pessoa tinha uma atitude negacionista. E ela falava assim: você já conhecia alguém que teve Covid? Você conhece alguém que morreu de Covid? E era março do ano passado, estava no começo da pandemia no DF. E eu falei: olha, graças a Deus, não. E passa-se 2 meses, em junho, a gente chegava aí a 50 mil mortes em junho, em menos de 3 meses. E hoje a gente já passou dos 450 mil mortos, provavelmente. Eu nem sei mais. A última vez que eu acompanhei, estava em 441 mil mortos. E agora já deve ter passado disso. E Pedro, eu também acabei. Aí esse final do ano passado para início desse ano, que a morte por Covid foi chegando mais próximo de mim em questão de amigos próximos, amigos de amigos, aquele amigo que virou um conhecido distante, que a gente acaba recebendo notícia, Jean, fulano morreu por Covid. E a gente vai ficando tão mal, cara. Você, como foi essa questão na sua proximidade do seu núcleo de amigos, amizade familiar? Você teve Então, perdas?
algumas pessoas começaram assim, parentes de amigos começaram a morrer e eu fiquei muito assustado, porque eram parentes de amigos, né? Parentes de conhecidos, depois parentes de amigos, até que no começo de maio, minha avó foi, no começo de março, não, março ou abril, minha avó foi internada agora. E ficou um mês, entubou e tudo mais, tinha 86 anos, e aí faleceu em decorrência da Covid, porque com tanto de medicamento, né, tanto de coisa, parou os rins, teve 4 paradas cardíacas, então é isso. Às vezes não é nem a Covid, mas é o que ela causa no organismo. E organismos mais idosos ficam mais debilitados. Mas isso não é uma regra, porque o tanto de jovens que a gente está vendo morrendo, né? Então, hoje mesmo, tinha um cara de 26 anos, DJ de um barzinho na Ceilândia que eu amo, e eu lembro que há uns meses atrás eu tinha passado lá, aí ele ia tocar, e falei com ele, tudo, ele muito alegre, falou assim, poxa, ainda bem que teve essa abertura agora, mínima, porque eu estava sem trabalhar, e aí eu vou poder tocar aqui hoje e tal, e disse que estava tentando construir de novo por causa dos lockdowns e tudo mais. E aí hoje ele morreu. Ficou lutando aí um mês e hoje ele morreu. 26 anos. Uhum. Então enfim, é sobre isso, sabe? Que a gente tá tentando aí alertar, né? Então eu acho que é um momento assim, essas ondas que estão vindo, elas estão deixando a gente assustados, ao mesmo tempo tem um número expressivo de pessoas negacionistas. Se você for parar para tomar um suco num bar, num restaurante, se você for fazer um almoço no self-service, você vai encontrar muitos lugares que os donos não estão usando máscara, que os garçons não usam máscara, entendeu? E é um fenômeno que é interessante, que quanto mais periférico, menos as cidades mais periféricas menos seguem as regras, né? E aí eu fico pensando qual é a manipulação de mentes que se dá em torno dessas pessoas a partir de uma falta de instrução, de uma baixa escolaridade, que faz com e que tem a ver também com pressões religiosas. A gente sabe da lavagem cerebral que há muitas vezes em diversas instituições religiosas que controlam massas mesmo a partir de dizer isso é porque Deus está protegendo e aí não se preocupe com isso e tal, enfim. Seguindo a palavra e a filosofia do nosso presidente da República, então, infelizmente, é por isso, né? Esse controle, essa manipulação de massas faz com que aumente, porque as pessoas não seguem o que os médicos consideram, né? E aí você tem ainda médicos que não consideram o que os médicos do mundo inteiro estão falando, e os médicos brasileiros, uma grande parte desconsidera, diz que não é isso, que pode usar cloroquina assim, então fica um pandemônio. O Brasil está vivendo um pandemônio, gente, não se engane. Literalmente. Ô Pedro, eu não sei se você é ligado nisso e também nem sei se você tem alguma opinião, mas quando o Paulo Gustavo morreu, você teve algum sentimento de tristeza, revolta? Tive. Eu acho que o Paulo Gustavo teve algumas posições ou um uso assim da parte recreativa em termos que eu milito e que ele foi justamente na oposição que eu milito, né? Porque eu sou um ativista negro, eu defendo a população negra e, por exemplo, diversas colocações dele não eram interessantes nesse sentido. Acabava sendo até racista no sentido do racismo recreativo, né? Fazer blackface e tudo mais. E são coisas que o movimento negro tem mais de 4 décadas, né? Mais de 6 décadas que fala sobre isso. E luta contra isso. Inclusive o teatro negro veio aí justamente nesse movimento aí, para colocar pessoas negras na cena da mídia, né, do espetáculo, do teatro, e tirar essa caracterização estereotipada. Então, mas apesar dessa bronca, há de se reconhecer a expressividade artística dele, que contribuiu para uma causa LGBT, por exemplo, né? Que contribuiu para as pessoas terem uma outra visão a respeito dessa parcela da população.
mesmo ele discordando de questões LGBT, de militância LGBT, que aí eu também acho que foi uma coisa muito negativa da parte dele, porque enquanto pessoa pública se posicionar dessa forma, tipo, não sou a favor da parada LGBT, não sou a favor, você meio que quebra, né, a sequência de fortalecimento do movimento. Mas é isso, né? Fazer o quê, né? Já fui. Mas, assim, ao mesmo tempo, o trabalho dele trazia uma vivência incrível, assim, uma militância apenas por trabalhar artisticamente, né? Então, falhava por um lado, mas acertava muito pelo outro. E aí, nesse sentido e nesse ponto, e entendendo essa contribuição, eu tenho a dizer que, assim, cara, foi uma perda grande. Porque Ô, eu olhei para ele, quando ele falou isso, quando eu acordei com a notícia, eu acordei triste. Eu assisti a missa de sétimo dia dele, no pé do Cristo Redentor. Aquela missa de sétimo dia foi belíssima. E eu não sou católico. Sou, né? Sou e não sou, enfim, sou brasileiro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é porque eu fui criado a minha vida toda como católico. Eu cumpri todas as etapas, enfim, primeira Eucaristia, Crisma, eu tenho todos os direitos como um bom cristão católico. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, foi emocionante. Aquela missa foi emocionante. Aquelas pessoas, a mãe dele ali, com aqueles depoimentos, a irmã dele dizendo que, assim, meu irmão morreu porque ele não tomou 2 doses de uma vacina que já está disponível. Ele não teve exatamente. a É nesse oportunidade. ponto, que eu te perguntei a questão da tristeza, da revolta. Aqui de casa, quem sentiu mais foi o Alexandre, porque o Alexandre seguia, assistia as coisas dele. O Alexandre, eu era fã também, mas o Alexandre que acompanhava mais. Eu acompanhava só quando tinha alguma notícia bombástica. Mas, Pedro, focando agora dentro da sua religião, dentro da sua fé, eu me lembro que ano passado eu te fiz a pergunta, né? Como que você lidava o início do isolamento social, né? Se não me engano, nós já estávamos há 3 meses em isolamento. Como que você lidava com a sua fé? Como que você buscava a sua fé nesse sentido? Cara, passou um ano, você com certeza fez adaptações, viveu. Eu não sei, você tinha falado para mim que você não estava conectado em uma instituição específica. Eu me lembro que você tinha falado isso para mim ano passado. Um ano passou. Me fala como que você está hoje, com a sua fé, com as suas tarefas, com a sua busca. Como que foi esse um ano e a sua fé? Focado na sua fé. Então, naquele momento da nossa entrevista, da nossa conversa, quer dizer, eu ainda não estava, vamos dizer assim, eu estava com algumas questões sobre minha própria fé e tudo mais, minha religiosidade, minha espiritualidade. E a pandemia agravou esse contato, né? Fez com que não ficasse assim, digamos assim, esse contato fortalecido, né? Mas foi um exercício de poder reavaliar, né, o que é fé e como ela deve ser manifestada, né? Essa fé precisa de uma instituição, essa fé precisa de ritos, essa fé precisa de um local com pessoas, senão ela não existe, né? Então, Forte assim, isso, hein? pode Forte falar. isso. Não, então, sim, porque e foi interessante porque eu acho que foi um momento que eu, repensando isso, falei, não, eu preciso fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então, assim, hoje, em julho, quando foi em julho, eu recebi meus direitos de sacerdote dentro do candomblé, completei minha maioridade, né? Tem um ritual de passagem, vamos dizer assim, né? Que você se torna um irmão mais velho, você é reconhecido como o mais antigo dentro da religião, pelos que estão se iniciando ou que têm pouco tempo de caminhada. E isso trouxe para meu coração, para minha mente, uma responsabilidade, né? Um senso de responsabilidade por esses que estão começando, por quem me procura, como um pedido espiritual, ou para abrir um jogo de búzios, consultar um oráculo, ou para, sei lá, um banho de folhas, sei lá, sabe? São coisas que você precisa ter conhecimento e só se tornando adulto dentro da religião, considerado pela sua comunidade como tal, como um irmão mais velho, né? Um ebome, né? O meu irmão mais velho, o ebome.
Então, foi só assim que eu pude parar assim, opa, nossa, mudou alguma coisa, né? Então, eu já não sou mais aquela criança caminhando, eu já tenho uma responsabilidade de adulto, porque outras pessoas vão vir até mim, ou os mais novos vão vir até mim, eu preciso orientá-los. E isso me trouxe assim uma alegria muito grande. Agora foi assim, foi um risco, porque eu fui para o terreiro e fiquei isolado no terreiro, porque a gente entra tipo num retiro, né? Então fiquei, acho que eu fiquei uns 10 dias recolhido lá em retiro, né? Fiquei isolado do mundo. E aí só as pessoas da casa, algumas pessoas iam lá e tal, e você fica dentro de um quarto ali, você fica em contato só com sua ancestralidade, ninguém mais, você não pode sair, você não pode andar, você fica lá, né? E aí as pessoas iam, levavam comida, traziam, faziam as orações e tal, e aí os banhos e tudo mais, e aí eu me senti fortalecido. Quando eu saí, aí eu fico olhando de julho para cá, né, para o final do ano e agora, esse começo de ano, eu tenho um pouco uma outra percepção. Assim, dá para abrir um pouco mais, em alguns contextos, no sentido de frequentar, de ir, mas a gente não está, acho que as casas de candomblé em geral não estão fazendo os xirês, né, que são as rodas, né, com aberta ao público, as casas não estão fazendo, vem a obrigação mesmo, né, essa ritualística de maioridade foi fechado, assim, sem convite na praça, nada. Né? Só as pessoas da casa mesmo lá presentes. E ainda assim foi muita gente, eu fiquei morrendo de medo. Mas foi tudo ok. É, e aí fui embora, né? Tanto que a Covid eu peguei mesmo em Uberlândia, que foi o mês de outubro que eu tava lá, né? E isso tudo que aconteceu foi em julho. E E o foi que tudo. que você foi fazer em Uberlândia, rapaz? Tava em isolamento. Eu fui me isolar com o meu amigo que estava em depressão. Inclusive, foi uma missão espiritual até, porque eu fui lá para poder Ô, sair da depressão. Aí eu fiquei com ele quase o mês de outubro todo. e E ele aí, pegou também? não. E olha, eu passei mal, sem ar, tossia na casa toda, e eu não sabia ainda, só fui descobrir quando eu cheguei em Brasília. E ele ficou 15 dias depois que eu contei para ele, ele falou, amiga, eu não tô aqui, não senti nada, não senti nada. Provavelmente ele era sintomático. Mas aí ele preferiu ficar 15 dias em casa isolado e ele já estava trabalhando remoto, então foi tranquilo. Mas é isso, ó, é o risco, gente, porque a gente descia na padaria, descia e ia no mercado, descia e ia no self-service. Mesmo com todas as, sabe, máscara, luva, só para fazer as coisas que todo mundo precisa fazer, mesmo em isolamento, que é ir nesses lugares, não teve jeito. Eu provavelmente, aqui em casa eu tenho certeza que eu peguei na hamburgueria aqui da esquina. Eu tenho absoluta certeza, porque tenho absoluta certeza, porque eu me lembro muito bem, a minha imagem está aqui. Eu olhei para a cozinha, estava todo mundo sem máscara, manuseando Ah, nas coisas, o pessoal do balcão. Então, tenho certeza. Enfim, mas o aí Pedro, é uma época de se você tocar nas coisas e botar a mão no nariz, já era, né? Porque o vírus está ano passado eu falei pra você, esse ano eu redobrei mais ainda. Eu tô andando sempre com esse meu assim. alquinho direto. Hoje mesmo fui fazer compra, as compras estão ali que chegaram pro mercado. Eu jogo, passo pano em tudo, cara, porque eu não quero mais sentir isso. Eu e o Alexandre, nós vamos fazer essa semana, a gente está planejando fazer essa semana um novo teste para saber como que tá a carga, se a gente desenvolveu mesmo o, como fala? Esqueci agora o nome do termo. Se a gente desenvolveu mesmo os anticorpos, né? Como que a gente Uhum. tá, entende? Porque, cara, tá muito difícil, muito difícil. A gente doidinho pra bater perna e não pode. Ô Pedro, cara, muito legal essa parte que você falou da sua maturidade, do que você fez e tudo. E eu me recordo que eu tinha te perguntado isso ano passado. Como que as pessoas te procuravam, se elas estavam te procurando. E nesse decorrer de um ano depois, pessoas te procuraram mais? Teve gente que me procurou, sim, para isso, preciso conversar, preciso de uma orientação espiritual, preciso que você abra o jogo de búzios para mim, porque eu não estou bem com algumas situações. E todo mundo está passando por situações difíceis assim em alguma área. A maioria delas é trabalho, é dinheiro, muitas foram despedidas.
Então, é isso, né? Ver como se pode abrir novamente caminhos para que essas energias confluíssem para o bem dessa pessoa. Mas só que no momento em que você tem um contexto como esse, é porque é isso, não é mágica, gente, né? Não é mesmo? As religiões afro-brasileiras não trabalham com mágica, elas trabalham com abrir caminhos, possibilidades, fazer com que caminhos se encontrem de necessidade. Mas quando você está no meio de uma pandemia que o contexto é mundial, essas coisas vão acontecer, mas não vão acontecer tão fácil, porque está todo mundo com uma situação muito ruim. Não é sobre mágica e não é e também assim, né? Eu não acredito que Deus intervenha a favor de um porque é tipo escolhido e de outro não. Então isso não é Deus para mim, né? Deus é uma energia que é superior e onisciente, onipotente. Então Você tocou, tá em tudo. você tocou em Deus, então já vou jogar logo a pergunta, que não Uhum. era essa pergunta, mas já vou jogar logo agora. Cara, foi muito absurdo. Os absurdos que a gente leu na internet sobre várias questões, e um dos acontecimentos foi justamente o período aí do, do Paulo Gustavo internado, estava uma corrente muito forte, e os absurdos que a gente lia das pessoas falando que era a mão de Deus pesando, a ira de Deus, que não sei o que, tal, tal, tal. O Pedro, dentro da sua maturidade espiritual, dentro dessa maturidade que você disse que vivenciou nesse decorrer de um ano, como que você visualiza essas pessoas que ainda insistem em dizer que é ira de Deus? A gente falou sobre isso há um ano atrás, né? Que muita gente E a coisa falava só piora. E a que coisa só está piorando. que o vírus era a ira de Deus sobre o mundo. E eu lembro que eu cheguei a falar sobre isso, né? Enfim, que as pessoas, elas causam a ira da natureza sobre elas mesmas, né? Porque e é uma pena pensar também que assim uma parcela que detém os meios de produção, que detém poder, são elas que fazem essas agressões todas para o mundo e o mundo responde, ação e reação. Um vírus, assim, por mais que exijam 300 milhões de teorias bem, vamos dizer assim, né, essas teorias da conspiração, mas eu acredito que essas questões que acontecem, que voltam de tempos em tempos para a humanidade, meio que voltam, assim, dando um tapa na cara da humanidade inteira, sabe? É como se fossem até, eu diria, anticorpos, sabe? Nesse corpo que é o mundo, de vir assim, vocês estão sendo doença para mim, entendeu? Então varre mais um tanto. Então, e não é sobre pessoas, não é sobre escolher rosto ou fé, ou é sobre biologia mesmo, sabe? Seleção natural. Os mais fracos vão, os que estão com o organismo mais resistente ficam, e é isso, a natureza é isso, né? Então não tem como você colocar culpa, sabe, num ser ou dizer que isso é a mão de Deus sobre a humanidade. Eu não acredito num Deus assim, entendeu? Então, assim, Com certeza. não tem como, sabe? Então, até porque, por exemplo, entendo que tem pessoas de diversas fés e religiões e tudo mais, mas para mim, e tendo a minha interpretação, com base no pouco de teologia que eu já estudei, né, enquanto católico e tudo mais, dá para entender, né, os fatos, por exemplo, coisas descritas na Bíblia, eventos em que Deus intervém limpando a humanidade ali, tipo, mas isso tem a ver também com efeitos naturais que já estavam previstos naquela ocasião, naquele momento, né? Não, Tem a ver. e detalhe, eu não sei se você, com certeza você não acompanha. Eu acompanho porque eu era desse cenário do cristão evangélico, né? Então, vários líderes evangélicos, pessoas do mundo gospel, morreram de Covid. Sim, E, então por e, isso a, que eu digo e que a não é minha, sobre ser eleito ou ser e a minha, escolhido. a minha provocação para as pessoas era, então ele estava ruim, porque se a mão de Deus pesou em todo mundo, pesou nele. Então, qual seria o pecado dele? Mas era mais provocação. Ô Pedro, cara, eu tô com muita vontade de te ouvir, eu tô muito feliz pelo papo, porque você falou algo muito legal dessa sua maturidade espiritual.
E ano passado eu fiz uma pergunta sobre o coletivo, o aprendizado coletivo, né? Que estava sendo. ah, Muita gente falava sobre isso, é uma oportunidade para nós aprendermos, aí descreviam várias coisas. E eu, Jean, fiz uma leitura disso que era o aprendizado coletivo, eu, Pedro, a Márcia, se tiver aí ainda, o Rodrigo, o Rogério, enfim, o aprendizado individual e tem o aprendizado nosso, como comunidade, como pessoas, como humanidade, que eu falei que era um aprendizado coletivo. O que que o Pedro visualiza, ele, Pedro, aprendizado coletivo dele nesse um ano, o Pedro no coletivo e a terceira capciosa é: você acha que o povo aprendeu, Pedro, alguma coisa? Então, eu estava um pouco desesperançoso um ano atrás, né? Assim, de dizer assim, olha, as pessoas estão aí mostrando muita solidariedade e tal, na hora que isso passar, essa solidariedade vai se desfazer. E eu acho que se desfez bastante. Todo mundo batendo palma isolado para fulano que estava cantando, o menino que fez parabéns do outro lado do prédio, aí o condomínio todo batendo palmas. É muito fácil você fazer tudo isso e publicizar isso e dizer isso como uma coisa linda e bela, né? Mas as pessoas que moram nas comunidades menos abastadas, nas favelas, continuaram sem isolamento nenhum, trabalhando todo dia, pegando ônibus lotado para trabalhar na casa desses que estavam lá, né? Ai, que lindo, fez aniversário. Então, assim, eu sou bem desesperançoso em relação a isso, porque essas contradições e essa hipocrisia, ela realmente depõe contra esse sentimento e esse pensamento. Então, assim, eu não posso falar de um aprendizado coletivo geral, porque esse geral não existe. Existe pessoas de classe social e de raça e de gênero e que estão ali nesses grupos todos que compõem esse todo. Então, não existe um aprendizado geral. Talvez você possa pensar assim que existam grupos que tenham tido aprendizados maiores e pelas suas vivências e grupos que tenham tido aprendizados menores, né? Ou outros que não tiveram aprendizado nenhum, continuam do mesmo jeito, acham que não está acontecendo nada, e é impressionante como parece que o vírus não gosta dessas pessoas, porque ele não chega nelas, não chega. Né? E aí... Olha, eu vou controlar a minha língua e o meu coração, porque é foda. não chega, é impressionante. Quanto menos cuidado a pessoa tem, mais ela não pega. É impressionante. Quando ela tá se cuidando, então eu não sei, né, o que acontece, né? Mas eu acho que é isso, é sobre organismos se fortalecerem, é uma seleção natural mesmo, é isso, Pedro, fica parte num corpo dá certo, no outro não dá. Enfim, e eu antes acho de que o você. aprendizado é pouco ainda. Eu acho que um ano depois o aprendizado é pouco. Na verdade, eu acho que piorou. Pedro, ano passado eu tinha uma visão similar da sua. Eu acompanhei muita coisa ao longo desse ano, por isso que eu resolvi tocar nesse assunto de novo, agora, nesse início de ano, e eu vejo realmente que a coisa não mudou. E definitivamente, quando me perguntam, eu não falo isso, só quando me perguntam. Mas aqui no meu ao vivo eu vou falar. As pessoas falam, nós estamos no mesmo barco. Não, meu amor, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar, na mesma tempestade. Agora, tem gente que está num barquinho furado, num bote salva-vidas remendado, e gente que está em um barco de luxo. Exatamente. A diferença é absurda. Aqui em casa, só vou comentar isso no contexto, a gente ano passado ajudou algumas pessoas de maneira muito anônima e esse ano a gente tem ajudado também de maneira muito anônima, mas o sentimento de incapacidade me fere, sabia, Pedro? Não sei se você entende o que eu quero dizer, sabe? Me fere, porque as pessoas que têm toda a oportunidade de fazer muito mais não estão fazendo. Entende? Exato. E às vezes aí, olha, gente, não dá pra gente, tipo assim, igual eu critico muito quem fala assim, nós temos que ir lá ajudar a África. Gente, você não tá ajudando o seu familiar que mora ali na Ceilândia, sei lá, que mora lá no pôr do sol, do sol nascente, que mora em qualquer outro lugar que é menos favorecido economicamente nessa cidade.
e você não tem coragem de ajudar. Então você quer ajudar a África, se o que está aqui do seu lado você não se dispõe. Então eu acho que se todo mundo pensasse em ajudar primeiro a si mesmo, amar a si mesmo, gostar de si mesmo, preocupar-se com a saúde de si mesmo. E aí, por que ela se preocupa com isso? Ela se preocupa com a saúde da mãe, do pai. Minha mãe está enfrentando câncer. A gente descobriu em novembro do final do ano. Nossa. E ela tá passando por quimioterapia. Foi uma luta. A Sua gente... mãe mora onde, Pedro? Hã? Sua mãe mora onde? Minha mãe mora a 10 metros da minha casa aqui, porque são duas casas no mesmo lote. Ah, não, então ela mora aqui na cidade. Ah, que É. bom. Assim, que bom, né? Próximo. Eu Sim, pensei que ela tem a morasse em casa outro dela e estado, tem em a outra minha. cidade. Não, então assim, a gente achou que não ia conseguir pelo SUS, aí a gente conseguiu depois de 2 meses e já estava em estágio muito avançado, e aí a gente conseguiu as quimioterapias e agora já reduziu bastante, aí Qual o já nome tomou da sua a mãe? Covid. Hã? Qual o nome da sua mãe? É, Maria Joana. Ô, Dona Maria Joana, força. E como que ela tá, Pedro? Então, tá com todas as características do tratamento, né? Tá sem cabelo, tudo, mas assim, tá forte, tá alegre, não para de fazer nada em casa. Mesmo quando tá cansada, essa mulher não para. Ela faz comida, ela lava a roupa, ela lava o chão, ela limpa as Ai, coisas, Pedro, ela briga com meu eu tenho pai, que ela rir briga porque comigo. eu imagino a força que a sua mãe deve ser. Naturalmente ela deve ser. Sim, E minha se mãe é você uma mulher. fala isso, é isso realmente mesmo que ela é. Pedro, É, você acredita que a gente tá entrando nos 9 minutos finais do nosso bate-papo? é Passa isso. rápido, velho. Passa rápido. Ó, antes da gente ir pro final, é só para eu poder não esquecer, porque às vezes eu esqueço. Quando eu terminar ao vivo, eu vou te ligar no WhatsApp, eu quero falar com você outra coisa, tá bom? Para não esquecer, tá? Então, quando terminar ao vivo, eu vou te ligar no WhatsApp, tá? Ok. Pedro, dentro desse contexto todo que a gente está conversando, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, assim, qual é a mensagem de encorajamento que você quer deixar para as pessoas? Entendeu? Qual é a sua mensagem de encorajamento que você quer deixar para as pessoas? Assim, o que que você, dessa experiência que você tem, qual é a sua mensagem de encorajamento que você deixa para as pessoas? Bom, eu vou voltar no que eu comecei falando que aqui há pouco tempo, né? Que foi amar a si mesmo, cuidar da sua saúde, né? Cuidar do seu contexto enquanto indivíduo, pessoa. Com isso, conseguir olhar para os que estão próximos. É a mãe, é o pai, é o irmão, entende? E aí melhorar essas relações. Eu ainda não consegui melhorar não, tá? As minhas relações. Ainda é muito difícil, ainda brigo muito, às vezes. Ainda, né? A relação parental é difícil, tá? Quando você mora na mesma... quando você mora no Ontem, mesmo ontem, ambiente. ontem no ao vivo com a Andrea, eu falando assim que teve um momento com meu filho voltou para casa da mãe, voltou agora, início de maio, porque ele estava sentindo muita falta dela. Ele estava comigo aqui dezembro, janeiro, fevereiro e março, e abril, 5 meses comigo. E ele estava sentindo falta da mãe. E por causa dessa nova cepa, essa coisa, eu falei, ó, se ele for, ele não volta. Ele só vai voltar aqui depois de uns 3, 4 meses também. E ele foi. Só que aqui teve um dia que eu peguei ele no quarto, coloquei ele no quarto, e falei para ele: ou você ajuda o seu pai, porque o seu pai está estressado, ou eu vou quebrar o seu tablet, quebrar o celular. Eu não posso bater em você, mas eu vou bater em alguma coisa. E vai ser no seu tablet e no seu celular. Gente, ele dava gargalhada comigo e começava a rir também. Porque é as relações, gente. A gente está num nível de estresse muito alto, né, Pedro? Sim. Então, assim, é isso. Assim, buscar a sua espiritualidade de alguma forma. Eu sei que tem gente também que é ateia e tal, mas existem coisas que essas pessoas Fazem conseguem também, né? e sair desse só existe essa matéria e conseguir algo mais transcendental, porque o transcendental e não necessariamente precisa ser religioso e nem vamos dizer assim, sei lá, espiritual, mas é preciso transcender, transcenda isso de alguma forma, né? A música transcende, as outras artes transcendem, né? Então é necessário
transcender. Porque se a gente ficar na materialidade do meu corpo, da doença, você vai ficar louco, você vai estressar, você vai... Nesse, nesse Né? meu 1 ano, o meu anti-estresse, durante o ano, foi os meus banhos. E eu não tô falando de masturbação, não, gente. Eu tô falando de pegar o celular, colocar uma musiquinha ali, e eu ficava dentro do banheiro ouvindo música, dançando. Em alguns momentos eu ficava até dançando debaixo do chuveiro mesmo. Ficava alguns minutos com o chuveiro batendo aqui nas costas, sabe? Trabalhando a respiração mesmo para poder relaxar. É, Porque o negócio. Pedro, foi muito legal o que você falou. Amor próprio, cuidado com a saúde, as relações. É verdade, né, Pedro? Ontem a Andrea, a pergunta dela foi assim, Jean, perdão. É perdão e as pessoas saber que isso vai passar, de alguma forma. Pedro, essa pergunta não está no roteiro. Você acredita que em 2022 a gente vai estar diferente? Esse mesmo período aqui? as pessoas, eu só acredito que a gente vai estar diferente depois que a gente perder muitas pessoas que a gente ama muito. Enquanto a Ai, gente não tiver isso doendo no coração, infelizmente, esse momento. Desculpa, eu sou muito desesperançoso com a não, você humanidade me em ama e relação eu a isso. respeito total ela. Ó, Eu quero dizer assim: as pessoas, enquanto não têm perdas na sua própria vida, elas não acordam, porque elas tão tranquilas. Então é preciso de desestabilizar essa tranquilidade para elas conseguirem acordar. Eu acho que no andar da carruagem só vai desestabilizar mesmo quando elas começarem a perder pessoas que elas amam. E eu gostaria muito e desejo muito, e fica isso, né? Não esperem perder alguém para você mudar de atitude, para você pensar diferente, para você trazer o perdão, como a Andrea falou, né, ontem, para você olhar e amar a si, olhar os outros que estão próximos, ajudar a sua comunidade pequena, que é a familiar, e depois a que está aqui ao redor sua. Porque se todo mundo fizer isso, a gente consegue atingir o mundo. Eu não preciso pensar lá na África se todo mundo que está na África pensar desse jeito. E todo mundo que está no Brasil pensar desse jeito. E isso vai pegar um barquinho, atravessar o Atlântico e chegar lá, entendeu? Então eu acho total. que é isso que a gente precisa fazer, assim, a pequena célula que vai se multiplicando e atingindo tudo e todos, sabe? Então, assim, infelizmente, é isso. A gente só aprende se a gente perder algo na nossa vida. Então, vamos tentar aprender antes da gente perder, né? Eu acho que esse é o grande propósito aí, né? Aproveitando o Pessoal, propósito. a gente está entrando já no nosso minuto final. Antes de eu passar para o Pedro novamente para ele poder se despedir, fazer os agradecimentos dele, deixa eu sinalizar para você que talvez esteja aqui conosco agora e também assistindo no IGTV gravado ou também acessando o nosso canal no YouTube, que esse conteúdo também vai para lá. E você está aqui assistindo ele. A gente tem os outros diálogos, é só você navegar aí na barra dos vídeos que você vai ver. Tem o primeiro diálogo que eu fiz com o Pedro. Se você não assistiu, assista, foi no ano passado, justamente nesse mesmo período da pandemia. Estava já ali ficando mais delicada a situação. E tem outros diálogos, outros conteúdos que a gente vai estar lançando no canal, então navega aí e nos apoie. Amanhã não vai ter nada, mas na quinta-feira eu vou estar trazendo a psicóloga Kênia. A Kênia vai fazer aí um filtro comigo de tudo que a gente conversou com essas outras religiões ao longo desse período. A gente vai fazer um checklist do que a gente conseguiu conversar para a gente refletir e meditar sobre tudo isso na quinta-feira, às 9 horas da noite. Então fica o convite aqui para você estar conosco. Pedro, meu querido, seus agradecimentos, sua despedida, fica à vontade. Obrigado pela participação, é sempre bom conversar, né, com você, Jean, que é uma pessoa incrível. Eu acho incrível também esse propósito do propósitos. E acho que é isso, o recado é sobre amor, é sobre auto-amor e sobre saúde, cuidado da saúde, do coração, da mente, a sua e a dos seus. Me sigam, Pedro Ivo Autor. Meus livros, vocês conseguem mandando uma direct message para mim. E é isso aí, tamo junto. Obrigado. Olha, Pedro,
Gratidão, cara, é incrível. Ano passado eu não consegui desenvolver outros trabalhos com você, porque eu realmente não consegui, mas durante a nossa conversa agora de quase uma hora, eu fiz 3 anotações aqui de coisas, que é isso que eu quero conversar com você agora no WhatsApp, porque eu não Ah, vou, não, não vou deixar passar esse ano, não vou deixar, aqui anotado. Eu vou falar com você agora no WhatsApp. Então, cara, gratidão. Eu quero ler o comentário do Natan antes de eu terminar. O Natan colocou assim: Eu sou cristão, mas eu respeito muito as pessoas do candomblé. Não é fácil viver em um país tão intolerante como o Brasil. Ele colocou respeito total. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. obrigado. Tá, foi isso. Então, Pedrão, recebe o meu abraço, cara, afetuoso. Vocês que acompanharam, vocês que passaram, você que está conosco aqui pelo YouTube assistindo, gratidão, conhece o nosso trabalho aí. E só a última notícia. Em junho agora, nós vamos fazer 2 especiais bem bacanas. Vamos fazer o especial do Dia dos Namorados e das Namoradas, com uma pegada bem divertida na semana do Dia dos Namorados e na semana do Orgulho LGBTI+, na última semana ali do mês de junho, que vai ser do dia, se eu não me engano, 21 até o dia 28, essa semana, a gente vai ter várias ações de ao vivo aqui no perfil e também no meu perfil Vida de Cinéfilo com PH, tá bom? @vida.d.cinéfilo com PH. Passem por lá, é um perfil cultural só focado para cinema, filmes, séries e a gente vai alinhar uma coisa muito legal. Então, passem por aqui e passem pelos stories. Estou fazendo umas palhaçadas no story. Eu não sou marqueteiro digital, mas eu estou fazendo umas coisas engraçadas aí para o povo poder se atentar no noticiário, tá bom? Pedro, cara, um beijo, um cheiro. Quando essa pandemia acabar, eu quero que a nossa amizade se estreite mais. Eu tenho um carinho e um Com certeza. respeito pelo que você é, pelo que você representa, entendeu? E eu quero realmente conhecer mais você, tá bom, meu lindo? Obrigado por você ter dado esse tempo pra gente, porque eu sei que você está trabalhando pra caramba e você tá aí reservando esse horário pra gente. Brigadão. E você vai me aguentar mais uns 5 minutos que eu vou ligar pra você daqui a pouco. Tá bom. Um beijo. Um beijo, Obrigado. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Se cuidem. Fique na paz. Beijo. Tchau. Foi lindo.